E Martorelli, antes, né, eu pergunto para todos os meus convidados aqui da live, como é que tá a quarentena? Muita gente fica em casa e tudo, né, se cuidando, mas para você, no meio a essa pandemia, que é o presidente do Sindicato dos Atletas, a coisa deve estar bem tumultuada, acredito eu, né? Pô, nós estamos nos cuidando aqui em casa, mas trabalhando triplo, Fernando. Trabalhando triplo, falando com vocês, felizmente, falando com os atletas, falando com os dirigentes, falando com a equipe médica, enfim. A gente está trabalhando triplo e tentando entender tudo o que está acontecendo, né? Sem entender, tentando entender, mas sem entender. E projetando aí o futuro, projetando a possível volta dos campeonatos, enfim. A gente tem trabalhado bastante, mas está se cuidando bem também. Para quem está entrando aqui, hoje o assunto é sobre o futuro dos jogadores. Estamos conversando com o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais aqui do estado de São Paulo. Martorelli, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho desta ajuda, né, que o sindicato está dando para os atletas. Psicólogos foram contratados para ajudar os atletas, caso eles precisem de alguma orientação, até porque a gente tem um número grande, né? Parece que durante essa pandemia, 22 atletas mulheres, 22% das atletas mulheres estão em depressão, é um número bem alto, 13% dos atletas homens. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa do sindicato, por favor. Na verdade, Fernando, esse trabalho ele compõe o que a gente chama de Centro de Formação Humana, né? Que é um local que, teoricamente, é um centro de treinamento. A gente possibilita que os meninos que estão sem contrato possam treinar para se recolocar no mercado de trabalho. Tem toda uma equipe técnica, preparador físico, gente totalmente, muitíssimo capacitado para botar os meninos de volta, mas nós nunca pensamos naquilo como um simples centro de treinamento. Por que não? Porque o centro de formação humana é para melhorar a capacidade de o atleta entender, inclusive, o que é a profissão dele. Eu passei por isso, estou há bastante tempo na categoria. Eu entendo, evidentemente, que depois de ter passado, entendo melhor o que eu passei. Então, a gente coloca à disposição não só o psicólogo, né? Nós temos lá a Silvana Trevisan, o psicólogo, o Luiz Eduardo Manfrinati, temos a assistente social Silvana Trevisan, temos o coach Bruno Tsai, e todo mês nós levamos personalidades do esporte, do futebol, para falar com os meninos, para mostrar um pouco de sua experiência, enfim, para colaborar com o crescimento emocional dos meninos. E nesse momento, né, que nós não estamos treinando, deu estalo, né, a gente percebeu da necessidade de colocar o trabalho do Luiz Eduardo à disposição, exatamente por conta dessa questão da depressão. Né? Imagina, nós que temos um pouco mais de liberdade, eu aqui moro num condomínio, então eu consigo caminhar, eu consigo sair um pouco de casa, ter um pouco mais de espaço para treinar, ter um pouco de espaço para fazer as coisas. E aí a gente tem que ficar fiscalizando, se autofiscalizando, né, com relação a não deprimir, né? A gente tem que ficar atento a essas coisas. Imagina quem está sem receber salário, quem está desempregado da nossa categoria, quem está vivendo essa situação de uma apreensão extrema. Evidentemente que precisa de ajuda. E precisa de ajuda, precisa de um profissional que tenha o ouvido para poder ouvir, né? Que é diferente de qualquer outro. Então, o Luiz Eduardo tem esse ouvido especializado para ouvir os atletas e está sendo muito legal, porque muita gente está procurando e a gente fica feliz em poder ajudar. Martorelli, o Flamengo chegou a anunciar que gostaria que os jogadores voltassem a treinar agora no dia 1º, né, do mês. Como é que você vê essa situação? Você que é presidente do Sindicato dos Jogadores Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É perigoso, é arriscado voltar a treinar ainda nesse momento de pandemia? O que o sindicato orienta para o atleta nesse sentido? Bom, Fernando, agora há pouco eu falei que a gente está falando com muita gente, inclusive com a equipe médica, né? Nós temos o Dr. Renato Anguinar, que é um neurologista, mas muito capacitado, que tem nos orientado, né? Ele inclusive faz parte da comissão médica da Federação Paulista. Agora há pouco eu falei com o Dr. Moisés Cohen. Então, e a preocupação, assim, qualquer possibilidade de volta
treino, né, antes do campeonato dos jogos, vai ter que treinar só com autorização das autoridades sanitárias e médicas. Nós não faremos nada se não for assim. Eu não sou médico, né? Eu tenho conhecimento jurídico, além do futebol, mas assim, nós não faremos nada se os médicos não autorizarem. E ainda assim, né? O atleta, mesmo com autorização, o atleta vai ter que aceitar essa condição. Porque o atleta também não é obrigado a se expor. Então, qualquer coisa que seja fora disso, nós não estamos de acordo e aí se precisar buscar a justiça para impedir, eu acho que ninguém tem dúvida que nós faremos isso. Mas aqui em São Paulo, a gente tem caminhado assim, muito tranquilamente nesse sentido. É lógico que todo mundo quer voltar, porque aí a gente tem uma outra questão que é financeira, né? Tem o outro lado aí de muita dificuldade, que as coisas estão se apertando. Nós temos muitos clubes aqui em São Paulo, aliás, é um estado totalmente diferente do país, né? Nós temos, na primeira divisão, 3 séries, nós temos 48 clubes, enquanto, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 12 clubes na primeira divisão, enquanto nós temos 48, enfim. Nossa realidade é diferente, mas nós temos que pensar, evidentemente, estarmos preocupados com a volta, mas de forma nenhuma colocar ninguém sob risco de morte. Agora, Martorelli, o São Paulo, ele reduziu 50% do salário dos jogadores, né? E parece que eles vão querer pagar isso em 5 parcelas. E os jogadores, a princípio, não aceitaram. Pelo menos numa reunião inicial, eles não aceitaram e o São Paulo impôs essa situação. O atleta não aceitando, ele tem que engolir essa situação ou ele na justiça pode procurar alguma coisa? Como que o sindicato se impôs a essa situação do São Paulo exatamente? Bom, a gente tem orientado os meninos, mas uma coisa é importante a gente dizer antes, Fernando, que a gente conversa com vários dirigentes, não conversamos com ninguém de São Paulo, mas com vários outros tantos dirigentes, dizendo que o dirigente que respeita o atleta, nesse momento, tem vantagem. Ele não vai precisar impor, né? Ele consegue negociar. Pois bem, a prerrogativa de acompanhar e de intermediar a negociação com relação à redução salarial de uma forma muito, muito ruim, né? Inclusive para toda a classe trabalhadora, não só para a classe trabalhadora, mas para o patronal também. Você tira a intermediação, né? Uma intermediação que tem que ser equilibrada, fica ruim, tira inclusive a confiança do trabalhador no desfecho. Mas, pois bem, o que a gente tem orientado? O atleta não é obrigado a aceitar, né? E o clube, por sua vez, a medida provisória, ela não alcançou uma questão que faz parte da relação de trabalho, que é que qualquer alteração contratual ela tem que ser por mútuo consentimento. Então, o atleta não aceitando, não há o consentimento, não há o mútuo consentimento, ele vai poder buscar na justiça, inclusive, o rompimento de contrato. Eu acho que os clubes que estão agindo assim estão agindo de forma despreparada, né? Porque o atleta, eu tenho dito há muito tempo já, o atleta ele entende a posição desde que ele tem o respeito do clube. Hoje eu também recebi, infelizmente, uma ligação, 2 ligações, aliás, do mesmo clube, que o clube simplesmente não está nem conversando com os meninos. É lógico. Quem são os clubes, Martorelli? Quem são os clubes? Eu prefiro ainda não dizer, porque eu estou tentando conversar com a diretoria. Mas essa falta de comunicação, essa falta de satisfação faz com que haja, né, assim, ninguém gosta disso. Ninguém como ser humano gosta disso. E o ser humano se sentindo desrespeitado, evidentemente, que poucos conseguem se conter. Eles vão afora. Então, acho que falta um pouco mais de trato, né, um pouco mais de preparo, inclusive, para os clubes, nesse momento, que é difícil para todo mundo, mas falta um pouco mais de preparo e trato para isso. E a gente viu, né, o Santo André, por exemplo, que é o clube que terminou na primeira colocação do Campeonato Paulista, hoje só tem 4 jogadores, né? Praticamente dispensou o time inteiro, né, Martorelli? Mas, Fernando, se você pegar a informação do Santo André, eu conversei muito com o presidente Sidney. Ele estava bem do meu lado na reunião que a gente acabou decidindo pela paralisação, e ele estava muito preocupado, né? E eu estava conversando com ele e tal, e, enfim,
e se manteve a posição da paralisação por conta da prevenção da saúde. Mas depois, a gente começa a pensar um pouquinho, ele tinha os contratos até dia 10 de abril. Então, ele não estava botando fé que o Santo André ia passar para outra fase. Então, ele tem que dar graças a Deus pela pandemia, porque senão ele ia passar vergonha. Porque os meninos iam acabar o contrato e o Santo André fica sem jogador. E aí, para renovar, imagina, o clube para renovar o contrato com os meninos, eles classificando, sendo o primeiro do Campeonato Paulista na frente dos grandes, ia ficar muito mais caro para ele. E por outro lado, a cota que ele já havia recebido da federação dava muito bem para ele ter pago todos os salários dos meninos. Né? Tudo que ele recebeu, a folha salarial dele de 3 meses, a cota que ele recebeu, pô, era suficiente para poder pagar. Então, você vê que o problema, na verdade, hoje a gente teve reunião com a nossa equipe e a gente estava falando disso, que a pandemia no futebol, ela começou há muito tempo. Né? O desespero, a desestrutura, enfim, no futebol começou há muito tempo, não é de agora. Agora só está agravando. Né? A questão da saúde só está agravando a mazela que já vinha ocorrendo no futebol. Agora, Martorelli, como é que você vê a situação do São Caetano, hein? Que muitos jogadores, inclusive, gostariam de disputar a Série D e muitos vão ser dispensados porque o São Caetano desistiu da disputa da Série D. Como é que você viu tudo isso e como é que age o sindicato num momento como esse? O Fernando, falar do São Caetano, talvez você não saiba, mas eu fiz parte das assembleias que fundou o São Caetano. Eu sou de lá. Não sabia, não sabia. Eu não moro, mas eu sou de lá, né? Das primeiras assembleias com o prefeito Tortorello, enfim. Mas o São Caetano, o que está acontecendo com o São Caetano é exatamente, exemplifica todo o nosso trabalho. Tudo aquilo que a gente luta, a gente brinca, discute, propõe para que não aconteça com o futebol. O São Caetano, há 10 anos atrás, era uma equipe que todos os jogadores queriam jogar. Todos. Porque tinha uma faixa salarial importante e pagava em dia. Olha só em 10 anos o que aconteceu com o São Caetano. Né? Olha a decadência. Por quê? Porque não se tem o compromisso com a gestão. Né? O São Caetano tinha recursos, inclusive tem informações aí que eu só não vou discutir agora, falar agora, porque assim, não são informações oficiais, mas da forma como o dinheiro foi gasto dentro do São Caetano. Então, é isso. O São Caetano exemplifica tudo o que acontece. Né? É que o São Caetano deixou de receber, de ter os recursos que tinha, né? E aí, quando você continua fazendo dívida e deixa de receber o recurso, você se estrangula financeiramente. Né? Os grandes clubes, eles estão assim, eles têm o recurso, mas tem 2 dívidas. Eles pagam a primeira, eles pagam a água esse mês e deixam de pagar a conta de luz. No mês seguinte, eles pagam a conta de luz e deixam de pagar a conta de água. É assim que eles estão vivendo. Então, isso não é bom para ninguém. O que a gente precisa fazer, e os exemplos estão aí, né? Os exemplos estão aí. A UEFA está aí impondo uma condição de gestão que é exatamente para preservar o futebol, que é o produto deles. Enquanto aqui a gente está perdendo recurso financeiro porque a gente não preserva a gestão, a estrutura dos clubes é muito ruim. E agora a pandemia vai causar muitas vítimas. Daqui 2, 3 meses, talvez vários clubes não voltam, infelizmente. Quantos jogadores você calcula depois da pandemia que vão estar desempregados, Martorelli? Vocês já devem ter feito essa conta. Vocês chegaram em qual número? Ô, Fernando, olha, volta para a questão estrutural do futebol, né? Porque vamos pegar o caso de São Paulo. Vamos nos limitar a São Paulo. Acabando os regionais, nós temos a Copa Paulista. Né? A não ser os 13 ou 14 clubes que vão para alguma das séries do Campeonato Nacional, de algum dos campeonatos nacionais, nós temos a Copa Paulista. A Copa Paulista, ela serve de laboratório para os clubes. Né? Os clubes, como não tem a Copa Paulista não tem o prestígio necessário e não tem a receita financeira necessária, o que os clubes fazem? Fazem laboratórios. Então, eles pegam meninos que não estão formados e pegam aqueles que já são profissionais, deixam de lado, porque como não tem compromisso e não tem descenso, não tem nenhuma penalização,
eles fazem laboratório. Então, isso já é um desemprego. Né? Então, a nossa discussão é essa. A estrutura faz com que o empregado esteja desempregado, porque ele não recebe, os salários são muito baixos e eles não recebem. E aí toca a gente depois ir buscar a Justiça do Trabalho para fazer com que eles recebam. Então, falar em desemprego, eu acho que é inconsistente. A gente tem que falar de estrutura. E esse exemplo que eu trouxe mostra um pouco da estrutura, porque muitos que estão empregados, na verdade, não estão empregados. E outras, né? Tem outra questão que é motivo da gente estar sempre aí perturbando a federação e a CBF. Muitos clubes, eles acabam se entregando na mão de investidores, e esses investidores, eles acabam vendendo a profissionalização, que é um outro problema que a gente tem. Então, a estrutura da vulnerabilidade do nosso futebol está ocasionando tudo isso. Não é de agora, não. E a gente tem apontado, infelizmente, a gente não tem poder de polícia, a gente não pode, com uma canetada, resolver as questões, a gente só encaminha, né? Só que os encaminhamentos que nós damos, infelizmente, não atingem o resultado que a gente quer. A gente está sempre brigando na justiça para fazer com que essa estrutura possa ser modificada, mas, enfim, mas a gente vai conseguir. Nós já conseguimos muitas coisas, a gente vai conseguir isso também. O sindicato chegou a conversar com clubes, teve uma reunião com presidentes dos clubes de cada divisão, porque a gente sabe que cada divisão é uma situação diferente, né? Até em questão de dinheiro que entra, de direitos de televisão. O sindicato chegou a conversar com esses clubes para tentar propor uma única proposta para que todos, se for para baixar tem que ser 25% para todo mundo da Série A, 30% para a Série B. Chegou a ter essa conversa, Martorelli? Ô, Fernando, nós conversamos sim, inclusive dentro nas reuniões mesmo. Né? A gente conversou com todos os clubes de forma aberta, dizendo que nós estávamos disponíveis para entender caso a caso, porque não dá para fazer uma proposta, porque, assim, tem bolsos e bolsos, né? Tem bolso que consegue pagar e tem bolso que não consegue pagar. Tem bolso que consegue ficar sem receber e tem bolso que não consegue ficar sem receber. Então, a gente conhecendo essa realidade, nós nos propusemos a 24 horas do dia, como a gente ainda se propõe, a discutir e a buscar soluções. Agora, os clubes no Brasil, diferentemente do que acontece na Europa boa, né? Inglaterra, França, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda, os clubes não estão acostumados, eles fogem da negociação. Eles sempre acham que a negociação vai trazer mais responsabilidade para eles. De fato, vai. Né? Mas a negociação, ela é benéfica para todo mundo. E os clubes fogem. Então, a gente tem que sempre ir para a justiça. Tanto é que nós tentamos a convenção coletiva há muito tempo, né? E não conseguimos. Tivemos que buscar a justiça e o dissídio está lá para ser julgado agora. Então, a prática da negociação é muito difícil. Alguns poucos clubes que conhecem mais e por acaso tiveram que buscar a conversação conosco, esses conhecendo, eles se aproximam. Muitos clubes, felizmente, hoje. Mas outros correm da gente igual o diabo corre da cruz. Nem atende, né, Martorelli, o telefone, né? Pois é, não atende. Ô, Martorelli, queria que você falasse um pouquinho, não sei se você chegou a ouvir falar, é claro que vocês são de São Paulo, mas o Alexandro, no CSA, ele abriu mão do salário e disse que só aceita receber o salário para ajudar o clube quando a pandemia acabar. Este tipo de precedente atrapalha quando você está negociando com os clubes alguma situação aqui em São Paulo ou não? Fernanda, as comparações, elas são feitas de forma muito, assim, muito inconsistentes, né? Porque da mesma forma, olha, que você deve ter escutado também, eu escutei vários companheiros de imprensa dizendo, olha, mas na Europa estão abrindo mão de salários, na Europa os jogadores estão entrando nas campanhas sociais, né? Só que não conseguem entender que nós vivemos realidades distintas. E eu falo, olha, eu queria mesmo ter no Brasil a segurança que os atletas têm na Europa. Lá, salário não atrasa. Né? Os salários são altos e eles não atrasam. Então, dá para fazer uma programação de reduzir salário. Aqui não. Aqui, os clubes, infelizmente, né? Aquela Comissão Nacional de Clubes da CBF. Se você pega
a tônica da discussão, na verdade, eles queriam a redução salarial, queriam a suspensão de contrato, mas ninguém falava em pagar salário atrasado. Eu vi aí, esses dias, que o Vasco não pagou um salário esse ano. Não pagou. Até agora então, não. Os 3 meses não pagou absolutamente nada. Então, e essa, infelizmente, é a normalidade que a gente tem no futebol. Como é que você fala em reduzir salário se o cara não está nem recebendo salário? Que salário que ele vai reduzir se ele não recebe? E lá é diferente. Então, o Alexandre tem uma realidade, né? Uma realidade dele, e não dá para confundir a realidade dele com a realidade de outros atletas. E eu tenho dito muito para dirigentes, falei em outras ocasiões para a imprensa, de repente, um atleta que ganha 200 mil reais, ele não pode abrir mão do salário, porque ele compromete os 200 mil reais todo mês. E aquele atleta que ganha 5 mil, ele pode abrir mão de 10%, 20%, porque talvez a condição de vida dele é diferente. Então não dá para a gente ter uma fórmula que se encaixe aqui ou ali. A gente tem que, por isso que eu me coloquei à disposição dos clubes, dizendo, olha, às vezes dentro do próprio elenco nós vamos ter que negociar caso a caso. E a gente está à disposição para isso, inclusive para ajudar nessa negociação. Porque o acordo, ele nem sempre envolve só dinheiro, né? Uhum. Eu posso dizer para você, Fernando, olha, eu tinha que te pagar 300, eu vou te pagar 200, mas da mesma forma, eu garanto uma extensão de contrato por mais um ano. Pode ser interessante para você, né? Então, assim, nem sempre envolve dinheiro. E o que precisa de boa vontade, criatividade, inteligência, isso está faltando um pouquinho no futebol. Martorelli, quantos clubes de São Paulo estão com tudo em dia? Dá para contar nos dedos, acredito. Você tem um número aí de quantos clubes não estão devendo absolutamente nada? Seja férias, seja direito de imagem, seja salário, enfim. Tem. Aqui em São Paulo a coisa está melhor, né? Não está mais tranquila, mas está melhor do que nos outros. Porque os grandes aqui, por mais que eles possam ter problema, eles acabam cumprindo. Eles atrasam um pouco, mas acabam cumprindo. Diferente do que acontece no Rio. Aqui é diferente. Mas os quatro grandes de São Paulo, por exemplo, estão com tudo em dia? Não. Não? Tem um aí que a gente tem informação que não, que desde dezembro está devendo direito de imagem. É o São Paulo. São Paulo. A informação é essa. Não para todo mundo, mas está devendo para alguns aí o direito de imagem. Enfim. Você falou... Não, pode falar. Completa, por favor. E tem informação assim, do descontentamento interno no São Paulo exatamente por isso. Que além de estar devendo, impuseram uma condição, né? Não foram hábeis para negociar com os meninos. Mas, enfim, agora os outros todos têm. A gente ainda, esse mês, né? Esse mês passado, esse mês que está acabando agora, em abril, ainda eles receberam março. Então, eu acho que nós vamos começar a ter mais problema agora o mês que vem. Se a gente não vai voltar agora, né? Se nós voltarmos, voltaremos lá para o final de maio, começo de junho. Então, eu acho que o mês que vem a gente começa a ter um pouco mais de problema. Mas até agora, os problemas são poucos, felizmente, aqui em São Paulo. Estamos conversando com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Martorelli, quantos processos o sindicato tem na justiça, hein? Puxa, eu precisava atualizar isso, Fernando, mas assim, em torno de 400. 400 processos? 400 processos. É muita coisa. É muita coisa. Realmente. É muita coisa. Enfim, tem clube que é recorrente nisso, os clubes do interior aí, que vão se desgastando ao longo do tempo. É muita coisa. Agora, enfim. Não, complicado. Você acredita que o futebol feminino, né, dos clubes aqui de São Paulo, eles vão ser muito prejudicados, porque a gente sabe que todo o dinheiro que eles têm, eles colocam geralmente no futebol masculino, né? E saíram notícias de que o futebol feminino poderia nem acontecer esse ano. Como é que você, como presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, vê essa situação do futebol feminino, hein? O futebol feminino, Fernando, na verdade não existe. Não, infelizmente, né? Não existe. Não existe porque assim, uma imposição da FIFA, uma imposição demagógica que foi sendo comprada pelas confederações intercontinentais, depois pelas confederações, no nosso caso, Confederação Nacional, né? Nos outros países, associações nacionais. Essa imposição ela é demagógica e irresponsável.
Porque, vamos pegar o nosso exemplo aqui. A lei determina que haja um contrato formal para ser registrado, né? E poucos clubes têm sequer a carteira assinada com as meninas. É Então, mesmo? Isso eu não sabia, Martorelli. elas estão todas irregulares e tem tentado fazer um acordo para melhorar isso, mas a gente não tem conseguido. O ano passado nós chamamos os clubes, conversamos, e assim, e o que a gente quer, porque os clubes ficam muito assustados com isso, né? A forma como eles administram o futebol feminino, os recursos que eles buscam os recursos na lei muitos em lei de incentivo, que não pode, teoricamente, ser aplicado para o esporte profissional. Enfim, está muito bagunçado aí no futebol feminino, muito bagunçado. Embora haja um crescimento do interesse popular, isso é muito, muito legal, mas em termos de organização, eu disse que não existe em termos de organização, né? Vou deixar bem claro aqui, senão vai falar, oh, tá Sim. maluco, tem campeonato, né? Em termos de organização, muito pouco, Fernando, muito pouco, infelizmente. E, inclusive, até estruturalmente, a gente até viu denúncias de meninas que chegaram no hotel, o hotel não estava nem Foi o Santos fechado, e ano elas tiveram passado. que dormir no saguão, né? E você chegou a Foi o ver esse Santos ano vídeo. passado. Exatamente, com o Santos aconteceu isso. Então, quer dizer, até não só a condição contratual, mas a condição também que dão para as atletas se prepararem, para dormirem direito. Parece que isso também não está acontecendo, né, Martorelli? Não acontece, não acontece. A gente vê aí como o problema da logística para o feminino, viagens, né, muito mal feitas. Mesmo esse caso do Santos, além de ter que ficar no saguão aí por algumas horas ou por uma noite, se eu não me engano, a viagem foram jogar em Manaus, foi com três escalas, se eu não me engano, e as meninas estavam reclamando. Então, assim, não dá para fazer futebol assim, né, Fernando? Por isso que eu digo que é hipócrita. Não precisa disso. A gente pode fazer uma coisa, começar com uma coisa mais restrita e ganhando corpo, e ganhando interesse. E com interesse vem a questão financeira. A gente pode estruturar de outra forma. Mas aqui não. Aqui tudo, infelizmente no Brasil, é tudo assim. Mas nessa o Brasil não está sozinho, não. Essa eu acho que começa uma hipocrisia lá da FIFA, que ficou impondo um monte de essas condições para a disputa aqui no caso a Libertadores, né? E tem gerado esse problema aí. Martorelli, a gente citou o Vasco aqui, né? 3 meses de salário. Por lei, 3 meses de salários atrasados. A gente deve ter clubes aqui no Brasil que talvez não tenha os 3 meses, mas possa chegar a esses 3 meses. Por lei, o jogador pode pedir dispensa do clube depois de 3 meses sem receber? Sim, pode pedir o rompimento de contrato com a responsabilidade dos pagamentos todo pelo clube. Mas, infelizmente, o Sindicato do Rio não atua, né? O Sindicato do Rio nem perturba. Aqui, a gente está falando do caso do São Paulo, mas nós entramos em contato com os meninos, que é o direito de imagem, nós entramos em contato no dia seguinte, quando nós soubemos, e a gente tem monitorado. E lá no Rio, há muito tempo tá ruim, né? Botafogo, o Fluminense pagou uma parte de fevereiro, não havia pago completamente o salário, enfim. E a atuação, ela tem que... ninguém quer atrapalhar. Eu tenho dito para os dirigentes que a gente não quer atrapalhar. Mas também a gente não vai deixar os nossos representados ao Deus dará, né? Porque ninguém foi obrigado a contratar ninguém. Claro. Mas já que contratou, tem que pagar. Agora, de que jeito, não é problema meu. Né? Eu sei o que eu gasto aqui na minha casa, eu sei o que a gente gasta no sindicato, a gente tem a responsabilidade em ter o gasto de acordo com a receita. Né? E os clubes não estão fazendo isso há muito tempo. E assim, virou uma bola de neve. Né? Pega o caso do Cruzeiro. O caso do Cruzeiro, eu estava escutando o atual presidente falar, dá vontade de chorar, né, do que fizeram com o Cruzeiro. Então, assim, clube com a magnitude que tem o Cruzeiro no cenário nacional, agora, inclusive, se não pagar as pendências que tem lá na FIFA, é capaz de cair para a terceira divisão esse ano ainda. Então, olha só o susto. Olha um time que vem ganhando títulos aí há 2, 3 anos atrás e, de repente, vai para a terceira divisão e para voltar. E o descrédito e a perda de torcida, a perda de recurso financeiro, inclusive. Então, ou a gente dá um basta nisso, ou a tendência é que piore.
porém, a nossa CBF não está preocupada em dar um basta nisso, fica numa troca de favores danada. Aliás, infelizmente, é a tônica aí das federações também, a troca de favores, ninguém cobra, ninguém exige que seja feito uma gestão diferente, e a gente tem padecido por isso. Né? Nós conseguimos aqui em São Paulo colocar no regulamento da competição que clube inadimplente perderia ponto, 3 pontos, né, por cada denúncia, e durante 4, 5 anos funcionou bem. Depois fizeram um trabalho político, e toda denúncia que a gente manda para o tribunal, sempre falta uma vírgula para eles. E a gente aí volta. Vírgula, aí falta o acento circunflexo. A gente bota o acento circunflexo, e aí vai. A gente não parou. Aí o que a gente fez? Para que os clubes pudessem ter o benefício do Profut, nós conseguimos colocar uma contrapartida na lei do Profut, né? Que era que a federação, as federações e a CBF exigissem o comprovante dos pagamentos dos salários do ano anterior para o clube continuar jogando, né? A CBF e a federação não estavam fazendo isso. Nós entramos com ação contra a CBF e contra a federação. E você deve ter visto que o Supremo deu por inconstitucional o artigo depois que nós entramos com ação. Eles fizeram um trabalho político lá e, infelizmente, o judiciário também não ajuda, né? Porque está cheio de gente lá muito mais preocupada em ser bonzinho com os clubes, porque eles torcem, do que fazer a coisa certa. Então, a única entidade que aperta para que haja uma transformação na gestão e uma recuperação no futebol é o Sindicato de São Paulo. E a gente não vai sempre fazer isso. A gente vai buscando meios, vai estudando, vai pensando para que a gente consiga virar esse jogo. E como eu te falei agora há pouco, nós vamos virar. O Federico Fontana, meu irmão, inclusive, está acompanhando a live, ele pergunta: o fair play financeiro na prática não funciona, Martorelli? Então, nós temos aí 2 concepções a respeito do fair play, né? Uma foi essa que nós negociamos e está no regulamento do Campeonato Paulista e nos campeonatos nacionais. Clube inadimplente perde ponto. Isso seria uma forma de fair play financeiro. Mas, como eu disse também, o trabalho político que eles fizeram é para que os indicados nos tribunais esportivos não dessem sequência às denúncias, né? Começaram a arrumar meios para que isso não fosse efetivado, infelizmente. Agora, essa questão do fair play financeiro, como tem na UEFA e está chegando aqui, eu, infelizmente, também há 4, 5 anos deixei a Federação Nacional e não sei como está sendo negociado lá. Mas sempre tem uma escapatória para que o clube não cumpra com os seus deveres. Sempre tem. Aqui no Brasil, sempre tem um quê, uma vírgula, um travessão para que o clube não cumpra com o seu dever no regulamento. Então, a gente não vai esperar muita novidade, coisas boas do fair play financeiro. Tudo que sai da CBF ultimamente não tem servido para o futebol, não. Martorelli, a gente falou muito do lado, né, do futebol feminino, mas e o futebol das categorias de base? Eu acredito que seja mais ou menos igual ao futebol feminino. O pessoal da base também tem muitos problemas, tanto para receber, quanto principalmente de estrutura, ou não? Nos grandes, não. Em São Paulo, não. Não? Não, nos grandes, não. Nos grandes, a gente não... aliás, se tem gente fazendo trabalho bom, é o pessoal da base dos clubes. Corinthians, Palmeiras, Santos, principalmente, que a gente conhece bem, eles estão assim, muito preocupados, inclusive, com o desenvolvimento humano dos meninos. Então, nos grandes, não. Agora, é evidente que quando começa a espaçar um pouco e um pouco mais para o interior, a gente tem alguns problemas. Mas, assim, nada de tão grave aqui em São Paulo. Mas, né, também o trabalho, a gente acredita que podia ser um pouquinho melhor. Tem alguns projetos aí que podiam ser melhores trabalhados e aí falta um pouquinho ainda dessa concepção de formação humana junto com a formação do atleta. Você já deve ter recebido e conversado com muitos atletas. Qual é o clube de São Paulo que diminuiu o salário numa porcentagem maior, hein, Martorelli, até agora? Até agora que a gente sabe é o São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, que diminui 50%. De redução, aqui em São Paulo, que a gente sabe é só o São Paulo. Os outros não reduziram, o Santos estava negociando 30%, mas os atletas também não aceitaram e a gente não tem informação, parece que parou. O Corinthians não, o Palmeiras não,
nos outros clubes aqui. A Ponte Preta. A Ponte Preta também reduziu 50%, se eu não me engano. Então, a Ponte Preta e o São Paulo reduziram e vão ter que arcar com as consequências caso os atletas queiram a participação do sindicato. Né? O pessoal da Ponte Preta, você teve contato com algum atleta? Eles aceitaram de boa ou foi que nem o São Paulo? Foi meio que imposto os 50%, os jogadores não aceitaram? Eu não tenho informação do acordo, não. Eu não tenho, não, porque assim o clube ele foi e só comunicou que eu posso estar falando bobagem, tá? Mas eu não tenho. Sim. O que eu escutei não tem nada de oficial, não teve reclamação também de atleta nenhum, mas parece que foi uma imposição do clube, também foi uma comunicação do clube que vira uma imposição, né? Você acha que tem condição do Campeonato Paulista voltar, Martorelli? Porque vários clubes dispensaram seus jogadores? Principalmente os clubes menores? Ô, Fernando, é o que a gente torce, cara. A gente torce para que volte, porque assim, pelo menos recupera a cota de televisão, recupera um pouco de bilheteria, porque, né, como eu disse no começo, nós temos 3 séries na primeira divisão, né? 3 séries são 48 clubes. Então, 13 clubes que vão para o Nacional, nós temos aí, sobra aí 33 clubes, 48, 35 clubes. Então, imagina se não voltar. O problema aqui São Paulo é muito grande se não voltar. Então, a gente está torcendo para que volte. E eu tenho conversado com o Reinaldo, presidente da federação, também a gente tem sentido dele, de toda a diretoria da federação e dos dirigentes também, que a gente tem conversado, a intenção de voltar. Agora, se demorar muito, né, se demorar muito para voltar, aí sim vai ter mais problema, porque os contratos estão acabando, se bem que a prorrogação de contrato é o menor dos problemas, eu tenho conversado com os dirigentes e com os atletas, é o menor dos problemas porque num acordo que a gente faz, isso a gente supera fácil, né? Um acordo que possa trazer benefício para os clubes e para os atletas, e eu acho que esse é um ponto que converge para isso, né? A intenção de prorrogar o contrato para terminar o campeonato é uma coisa que não vai ter problema. Então, esse é o menor dos problemas. Então, a gente espera que, de fato, volte, porque senão em São Paulo vai ficar muito complicado com 35 clubes aí, sem ter o mínimo de arrecadação para poder satisfazer as obrigações que eles assumiram. Né? Você chegou a falar muito de falta de apoio dos clubes, né? A Federação Paulista, ela sempre pega uma porcentagem de tudo quanto é jogo, os clubes têm que pagar em cada partida uma porcentagem para a Federação Paulista. Não era a hora, e eu nem digo só da Federação Paulista, isso acontece com todo mundo, inclusive com a CBF. Não era a hora da Federação Paulista abrir os cofres dela e dar dinheiro para os clubes para que eles consigam manter o contrato de todo mundo? Não está na hora, depois de pegar tanto dinheiro, devolver pelo menos essa porcentagem, Martorelli? Eu tenho uma filosofia, que é que as federações e a CBF não tem que dar dinheiro para clube. Filosofia por quê? Porque a gente acha, né, é o trabalho do sindicato, que o clube tem que ter estrutura. Então, não é trabalho da federação dar dinheiro para o clube. Porém, no atual modelo, em que não há uma obrigatoriedade de estruturação de clubes, né, não há uma fiscalização das federações e da CBF, e, de fato, se pegar a Federação de São Paulo e pegar a CBF, que tem uma arrecadação importante com base no que os clubes produzem, acho que sim. Eu acho que sim, que tem que abrir sim os cofres e fazer o máximo que pode. Mas se a gente imaginar, e pegando o exemplo da CBF, né, a CBF vem, publica um balanço de quase 1 bi de arrecadação, com 190 milhões de lucro. Isso porque, olha, gastou pra caramba, hein? Gastou 800 milhões, inclusive da parte administrativa, dando caixinha para as federações, gastou muito, sobrou 190 milhões. Ela vem e coloca 10% à disposição dos clubes, né? 10% da série C, D e do feminino. E agora, é muito legal isso, porque é um sentimento que eu tenho há bastante tempo, parece que a CBF ela não é a administradora do futebol brasileiro. Ela é a administradora de uma parte do futebol brasileiro. Né? O que é legal, não sei se você viu hoje, os clubes da série B do Campeonato Paulista, que são 38 ou 42 clubes,
fizeram uma carta e estão enviando para a CBF também, dizendo, olha, você está ajudando os clubes da Série C e D do Nacional e nós aqui. Quer dizer, estão pedindo também a equidade com relação aos outros. Né? Já que você está ajudando, por que você não está me ajudando? Afinal de contas, eu faço parte do mesmo... Eu estou embaixo do teu guarda-chuva, então me ajuda. Então é legal, quero ver qual vai ser a postura. Não, e de fato, Fernando, é o momento de o público entender um monte de coisa. Né? Tudo que a gente vem discutindo há bastante tempo, é hora do público entender e perceber que não dá para continuar assim. Né? Como eu disse no começo, a pandemia no futebol ela já se instalou há muito tempo. Né? Agora veio do vírus, mas isso não é pandemia, né? Mas a mazela do futebol ela se instalou há muito tempo, por conta de tudo que a gente tem visto aí, e num paradoxo brutal em se tratando de Série B e A do Campeonato Brasileiro, que nunca receberam tanto dinheiro como nos últimos 8, Pois é. 7, 8 anos. Né? Só que a dívida triplicou, quadriplicou. Então, como é que faz? Como é que faz? Você recebe mais dinheiro e deve mais? Então, é só uma questão mesmo de ajuste, e esse ajuste tem que ser feito de cima para baixo, porque se deixar para os clubes, que não é uma entidade, né, em termos jurídicos, uma entidade que quem assina não tem responsabilidade, amigo, vai continuar até o buraco total. É um problema. E, aliás, a gente está discutindo isso no Clube Empresa. O Pedro Paulo, o relator, né, o deputado, nós trouxemos para São Paulo, ele ouviu muitos atletas, muitos representantes de atletas, ouviu da gente, foi proposta nossa, de que se não responsabilizar quem assina, não muda o futebol. Ele entendeu, só que não colocou. Não colocou no projeto, no texto final. E agora está no Senado e a gente tem informação. A gente estava preparado antes da pandemia, preparado para ir para Brasília para discutir isso com os senadores, para colocar esse item no plano no projeto do Clube Empresa. Só que a gente teve informação anteontem que estão tentando passar no Senado, fazendo uma jogada política para passar do jeito que está. Olha só como é que são as coisas. Aí não adianta nada, Martorelli. Então, mas, Fernando, os deputados, os senadores, eles são torcedores, eles ficam amigos dos dirigentes. Eles acham que estão ajudando os clubes. Na verdade, estão ajudando a matar os clubes. Né? Quando não fazem um invólucro de proteção, de responsabilidade. Eles estão ajudando a matar. Mas eles continuam fazendo isso porque eles não têm compromisso, né? Não é o filho deles que está jogando, eles nunca jogaram, enfim. Esse é o problema. Inclusive, eu acho, eu não sei o que você pensa, você que está mais dentro disso do que eu até, né? Porque a gente trabalha aqui fora, mas você conversa muito com o pessoal. Eu acho que não há um grande interesse dos... Não estou falando de todo mundo, não dá para generalizar, mas dos cartolas brasileiros formarem algo mais profissional. Eu acho que eles têm um pouco de receio, porque aí você com certeza deixa de fazer aqueles esquemas que são feitos no futebol e a gente sabe muito bem que são feitos. Você concorda com isso também, Martorelli? Sim, exatamente. Nosso trabalho, tudo que eu tenho dito até agora, Fernando, você traduziu. É isso mesmo. Porque quando a gente organiza, é aquela coisa, se você pegar um monte de limão, né, num saco, você não sabe quantos tem. Mas se você colocar em fileira, você vai saber quantos tem. E se faltar algum, você vai perceber rapidamente. Então é isso. Se organizar, vai ficar mais difícil. E a gente precisa acabar com a hipocrisia também, Fernando, eu sou apaixonado pelo clube, eu vou dispor de 24 horas do meu dia pelo clube sem ganhar nada. Precisa parar com isso, precisa fazer como na Europa. Eu estou dispondo do meu tempo, eu sou profissional, eu vou trabalhar para poder fazer o melhor, para buscar o melhor resultado para a minha empresa, para o meu clube. Então, a gente precisa mudar um pouco o conceito. A gente está muito terceiro mundo mesmo. E ficando muito nesse terceiro mundismo aí, a gente não consegue avançar. E o profissionalismo é importante. Por isso o Clube Empresa é importante, mas não da forma como está sendo desenhado, né? Cheio de brecha para que o clube... imagina, um clube sai de uma entidade sem fim lucrativo, de uma associação, né, clubística, ele vai e monta, ele acaba se transformando em empresa, mas ele deixa a dívida para o clube. Ele não carrega a dívida. Enfim, como é que faz? Né? Me fugiu o termo agora, olha que doido. A questão da antiga concordata, que agora me foge o termo, também feito de forma
de forma totalmente equivocada e dando brecha para que o clube não cumpra com as obrigações. Então, como é que a gente faz? Como é que é? Só tem uma entidade brigando para mudar isso? E pior de tudo, Fernando, a gente ainda sai como chato, como intransigente. Isso que é pior. Martorelli, tem muito jogador que perde dinheiro em transação, quer dizer, a gente só te vende se a gente pegar uma porcentagem, porque a gente está falando aqui de cartolas que não querem a profissionalização. Você recebe muita denúncia desse tipo de acusação dos jogadores, não? Algumas. A gente sabe muito. Primeiro, Fernando, eu vou pedir encarecidamente que você nunca mais use o termo vende jogador, né? Transferência, negocia transferência, porque nós não... Eu fui mercadoria quando eu jogava, mas a gente quebrou isso, não existe mais isso. A gente, na transferência, evidentemente, que há a possibilidade da receita do clube. E tem sim, tem atleta que abre mão, acaba abrindo mão, né? Mas aí ele abre mão porque ele acha que ainda assim vale a pena, mas ainda há a exploração da venda de uma possibilidade. Aí sim, a venda de uma possibilidade melhor para o atleta. Então, ó, você quer um clube melhor, então você tem que abrir mão. Ele está vendendo uma possibilidade para o atleta. E o atleta acaba cedendo, porque não tem outro jeito, né? E que é engraçado, Fernando, é assim, o pessoal reclama, né? Mas a gente perde jogador, né? Agora menos, mas inclusive aquela bobagem da equiparação do nosso calendário ao calendário europeu, que no começo, não sei se você lembra, era porque as janelas de transferência, quando abriam na Europa, era metade do campeonato aqui. Dizia, a gente fica perdendo jogador no meio do campeonato. Eu dizia, não, vocês perdem jogador a qualquer momento que vocês não pagam salário. Né? Então, essa é uma das bobagens, mas a cultura que a gente tem que ter de modificação, de entendimento, ele vai muito para essa questão de responsabilidade. Né? Se a gente conseguir tratar as coisas com maior responsabilidade, e o atleta, ele entendendo isso, ele não vai embora para a Tailândia, por exemplo. Era isso que eu ia dizer. Né? Hoje, a gente tem jogador que prefere jogar na Tailândia a jogar no Brasil. Tem jogador que prefere jogar no Chipre a jogar no Brasil. Porque lá os caras recebem. Olha que louco. Né? Olha. Imaginar que o atleta ia trocar o Brasil pela Tailândia. O Brasil pelo Chipre. Ucrânia, me diga. Viver na Ucrânia, né? Evidentemente que tem muito recurso financeiro lá, mas viver na Ucrânia, viver na Rússia, é porque aqui nós estamos muito deficitários mesmo de confiança. Por isso que os caras vão embora. Ô, Martorelli, voltar o campeonato, mas voltar com portões fechados e perder a bilheteria do estádio, pode ser uma boa, porque talvez a televisão volte a bancar o valor dos direitos de televisão? Ou você acha que voltar com os portões fechados, o clube vai se endividar ainda mais porque não vai ter esse tipo de renda e só a renda da televisão? Como é que você vê esse tipo de situação? Fernando, a volta com os portões fechados também diminui a despesa do clube. Né? Despesa para poder fazer o jogo. É evidente que o ideal seria a volta total e completa, mas voltar com os portões fechados, se for o caso, minimiza o problema. Né? Não resolve, mas minimiza o problema. E se você imaginar que as cotas, né, de transmissão já estão vendidas, já estão apalavradas, só foram suspensas porque não se está entregando o produto, que é o campeonato, dá para dar uma ajuda boa. Então, assim, na melhor das hipóteses, que se volte com os portões fechados, mas a gente vai torcer para que tudo se regularize aí e a gente possa voltar de forma normal, né? É o que nós esperamos, né? Que o futebol volte logo, porque ficar sem futebol também é ruim para a gente que trabalha com futebol. Para todo mundo, né, Fernando? A gente sente falta, os jogadores também muitas vezes ficam sem receber. Martorelli, eu queria que você falasse como que o Sindicato dos Atletas viu a situação da Federação Paulista em meio a um problema de pandemia muito grande, abrir os portões para um jogo como Palmeiras, por exemplo, que foi jogar lá no interior, se não me engano, Inter de Limeira, né?
Foi a Limeira. Foi a Inter de Limeira, exatamente. Palmeiras e Inter de Limeira. Como é que você viu esse risco que os atletas correram? Em meio à pandemia, você abrir os portões e fazer um jogo com portões abertos, e muitos clubes do interior tiveram que fazer isso também. Naquele momento, Fernando, nós não tínhamos, nós não temos ainda, né? Já se passaram aí 40 dias, um pouco mais de 40 dias, 43, 44 dias daqueles jogos. Nós não temos ainda certeza, naquele momento a certeza era a dúvida, né? Vamos transformar em dúvida, era maior ainda. E as cidades, tanto de Campinas, porque na segunda-feira, dia 16, teve o jogo, teve o derby aqui em Campinas, né? Isso. Nós fizemos as reuniões durante o dia e à noite tinha um jogo Ponte Guarani em Campinas. Então, as cidades aí, a federação se moldou ao que diziam as cidades, o que, na verdade, mandavam os prefeitos, né? Em São Paulo já não podia fazer mais, só que em Campinas e em Limeira podia fazer. Então, não dá para a gente, nesse momento, querer atacar a federação, porque não era dúvida mesmo, né? E, aliás, nas reuniões que nós tivemos, naquele momento, foi difícil convencer alguns dirigentes a paralisar, porque pensavam exatamente na questão financeira, que é muito complicado, né? A gente sabe que é muito complicado, não ter jogos é muito complicado, ainda mais os grandes, né? Perdem uma grande bilheteria, mas porque havia uma dúvida grande, né? E alguns dirigentes até diziam, olha, se daqui 15 dias a gente olhar para trás, falar, poxa, nós perdemos tempo, nós podíamos ter jogado. E aí eu fiz uma intervenção. E se daqui 15 dias a gente olhar para trás e falar, ó, morreu um, porque nós não paramos. Uhum. Né? Então, assim, é dúvida. Então, não tinha uma medida certa a ser tomada. Né? Hoje ainda, se você pegar alguns, defendem a volta agora. Defendem a volta. Lógico que as autoridades médicas aí tem segurança, mas tem gente que defende a volta, tem gente que queria voltar a treinar, né? Como o Flamengo queria voltar a treinar, que você disse, enfim. Só que é aquela coisa, eu estava conversando com o doutor Moisés Cohen e eu estava falando para ele a questão de um atleta me colocou aí a semana passada. Falou, olha, os meus pais são hipertensos e os meus avós são diabéticos. Eu moro com 5, né? Com os pais, mãe, pai, avó e avô. O que eu faço? Eu passei por Moisés. A gente vai ter que também, no protocolo médico, que está sendo elaborado, muito bem elaborado pelo Moisés Cohen, que tem o nosso craque lá, o doutor Renato Anguinar, que nos representa nessa comissão, vai ter que prever as exceções também. Né? Em caso de, o clube vai ter que fazer tal coisa. Enfim, a gente não sabe como lidar com isso, né, Fernando? A gente não sabe, a gente está aprendendo juntos. E eu espero que eu não passe por outra dessa na minha vida, né? Com certeza absoluta. Meu caro Martorelli, o tempo já está acabando, infelizmente, o papo está ótimo. Queria agradecer muito por ter participado desta live comigo e vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível, né? Que menos atletas percam o emprego até o final dessa pandemia, que a gente sabe que a situação está muito complicada. Muito obrigado, Martorelli. Eu que agradeço, Fernando, sabe que eu tenho enorme carinho por você, pelo seu trabalho, estou sempre à disposição e torcendo mesmo, torcendo para que as coisas melhorem para todo mundo, né? Que a gente possa aprender, principalmente aprender muito com o que a gente está vivendo. Um grande abraço para todo mundo que entrou aí com a gente. Valeu, muito obrigado ao Martorelli, muito legal a entrevista com o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Só para falar quem entrou aqui, Jonas entrou com a gente, Boutique também, vou pôr o óculos aqui que eu tô cegueta, viu? É coisa de velho. Vitor Hugo, Marcos Faber, o meu irmão Federico Fontana, Paulinha Galo, Aquiles Isaac, Sérgio César também está com a gente, Maria Isabel, minha mãe, Roger Santos, Vaita também está com a gente aqui, Abidiel também está com a gente, Rinaldo Fusco acompanhando essa live, Fred Júnior, Valmir Cruz, grande Valmir Cruz, Paulo Reale, Carla Sanches também está com a gente, Eduardo Afonso, grande jornalista, muita gente aqui, Verônica, Keiser Girão, queria agradecer
a todos pela participação aí com a gente. Queria agradecer ao Marco Aurélio. Lembrando que amanhã a live é mais cedo. Amanhã a live vai ser às 16 horas, porque nós vamos conversar com o Carille, que não está ainda no Brasil, está no mundo árabe, o treinador, e aí às 16 horas o Carille vai entrar numa live bem legal pra gente. Obrigado, Martorelli, obrigado a... Tchau, gente.